voltar à questão das nossas colegas lá do Norte, e que eu chamei de pensadoras do Norte, né? E retomo a ideia de que elas são importantes que a gente conheça, porque elas influenciam muito as nossas pensadoras do feminismo negro no Brasil. Então, quem são elas, né? Então, essa seria a importância. E como eu disse, 60 e 70, elas vão estar nos movimentos feministas contra o racismo. Então, você tem frente e construção e essa luta, né? A relutância das feministas brancas admitirem o racismo. Elas pertenciam ao mundo do lar, o inimigo eram os homens, não se viam como opressores. Então, a linha de frente do combate seriam os homens, enquanto que as mulheres negras se veem uma outra linha de frente, que é a questão do racismo. Então, houve muita dificuldade das mulheres brancas que o feminismo branco, né, entendesse que também é opressor. Como os seus homens são opressores, as feministas brancas achavam que a única opressão é aquele único inimigo. Então, o chamado Black Liberation, né, argumentam sobre as mulheres, ilustram muito bem o que eles pensam sobre ser mulher e a relação homem-mulher. Como eu disse, todos os textos que estudam essa origem dos movimentos negros, ou pelos direitos, né, civis dentro dos Estados Unidos, os negros, dos movimentos negros, né, nos Estados Unidos, eles tiveram muita dificuldade de aceitar. Então, a luta foi muito grande. E são exemplos e mais exemplos de grandes líderes e o que eles pensavam. Então, tem certos documentos que vão desdobrando aí do pensar dessa época. Então, elas tiveram uma luta muito grande. Qual a importância disso? Isso mostra que essas organizações de feministas negras, que eu dei o exemplo aí de Nova York, né? Foi um grande encontro sobre os direitos civis, e que elas lutaram e fizeram greve assim de não trabalhar, não participar de comida, para poder estarem à frente, estarem na mesa e serem visíveis, né, enquanto militantes contra o racismo. Então, é uma luta que eu acho muito bonita, inclusive, né? Tem vários termos, várias fases que vocês quiserem entrar e entender esse desdobramento. O ser feminista da década de 70, né, como é definido, e o humanist da Alice Walker, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso não tem muita tradução, né? Mulherista, mulheri, não tem muito como traduzir. Mas que seria uma nova categoria para não se opor, não é uma questão de se opor aos homens, né? Então, elas constroem várias categorias, vários termos, e descobrem que o grande tema é o tema de construir ali teorias, um sistema teórico, e elas construíram sobre o que é o feminismo negro nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Então, elas tiveram que lideranças que se formaram, filósofos, pensadoras, sociólogas, e para embasar essa grande luta. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Audre Lorde, que é uma grande pensadora assim, mais antiga, é uma geração anterior, né? É uma geração dessas que a gente vai falar agora, que são mais jovens, né? Eu gosto desse título aí, As Ferramentas do Mestre no Pirão Desmantelar a Casa do Mestre. É de uma sabedoria, eu acho,
bem importante. Então, ela era uma professora, escritora, feminista, ativista, negra, lésbica, mãe, guerreira, poeta. Agora, vocês imaginam ser isso na década de 70, não é? Nos Estados Unidos, com um grande embate e profundamente racista. Se a gente tem notícia hoje e sabe, acompanha o racismo nos Estados Unidos, você imagina a década de 70, o que era, né? O que é uma liderança negra, e desse estilo aí. Então, ela vai ressaltar a importância da relação entre raça, sexualidade, classe e idade. Então, a gente tem também essa intersecção apontada pela Angela Davis, né? Você vai ter essa intersecção trazida até hoje das lideranças feministas, não só dentro dos Estados Unidos, mas principalmente dentro dos Estados Unidos. E é exatamente essa intersecção que vem na fala das nossas pensadoras negras. Então, vamos continuar. Comunidade não deve ser uma ilusão de que apagamos a diferença. A ideia central da diferença como instrumento a ser usado na transformação não era a tolerância típica do instrumento da casa do mestre. Então, ela é considerada profundamente revolucionária, né, no seu pensar. O autocuidado como ponto fundamental para a preservação de energia da mulher não se confunde com a ideia banalizada do puro consumismo, o que também vai de conta da ideia de que a feminista é sempre uma mulher feia, não é? Mal cuidada, mal amada. Não é? São os grandes estereótipos que a gente conhece aqui no nosso Brasil, mas que vem também de todas as lutas feministas, em qualquer cor, né? Em qualquer região. Ela traz esse peso de ser, porque a perspectiva feminista, ela te dá um lugar de oposição, ela te dá um lugar de descontentamento, né? Alguém que pensa outra coisa. Então, essa Audre Lorde, eu gosto muito do pensamento dela, gosto muito das ideias dela, mas, atenção, ela traz essa questão dessa conexão, sexualidade, raça e classe. E isso vai ser amadurecido por outras gerações, como a Patricia Hill Collins, que é uma mulher, mulherismo, feminismo, negro e além disso, né? Esta também é uma grande figura dentre as pensadoras do Norte. Professora, socióloga, recebeu destacados prêmios por conta de seus muitos livros. A autodefinição, as feministas negras desenvolveu baseada nas suas experiências do dia a dia. Isso é outra coisa que as feministas negras brasileiras vão aprender, né? Vão trazer, vão botar no seu texto, né? Essa questão fundamental. A gente vai falar depois sobre o que é o feminismo no Brasil na década de 70 e 80, trazer essa vivência dessas mulheres, e gerando esse feminismo, né? O que foi uma resposta chamada segunda onda feministas brancas. Seus temas, raça, gênero, classe, nação. A gente tem essas conexões, vocês vejam bem a data em que ela viveu, né? Como que ela vive, né? Ela está viva, e como ela traz essas ideias desde 1996. Junto com Angela Davis e Bell Hooks, é considerada influente pensadora sobre o feminismo negro nos Estados Unidos. As referências de seus campos teóricos podem ser marxismo, teoria crítica e pós-modernismo. Alguma coisa que vocês possam falar aí, que vocês queiram falar? Que dessas autoras vocês conhecem alguma coisa, e o que eu estou trazendo é o que tem, assim, dentro dos seus pensamentos, para que a gente possa ver depois esse peso, né, nas falas das nossas pensadoras, né? A Bell Hooks, que é bem conhecida, morreu há pouco tempo, né? Ela ensinando a transgredir, que é um texto sobre educação. Professores têm que ler, né?
É o livro Ensinando a Transgredir, apresenta essa experiência de proposta pedagógica. Não se pode separar raça, gênero, classe e história. A outra conexão, né? Outro eixo que vai ser, que vai aparecer no pensamento das brasileiras, né? A Kimberly Crenshaw, essa daí, ela é mais famosa no Brasil porque trouxe essa ideia de intersecção na questão de raça e gênero, né? Mas, como vocês viram lá atrás, as outras pensadoras já tinham passado por essa ideia. Então, essa grande influência no Brasil vai trazer a ideia de que não se pode falar só sobre raça. E também não se pode fazer um discurso e uma construção só sobre a questão de gênero. A questão de gênero não está isolada. Lá, a Joy Scott já dizia, a questão de gênero é uma questão relacional, né? Então, ela não pode ser estudada sozinha. A gente pode pensar em fazer um corte de gênero, mas ele não está isolado. Ele tem que se conectar com essas outras questões, que depende da teórica, né? É mais importante uma ou outra. Então, ela é professora de Direito da Universidade de Califórnia, era, né? Ativista dos direitos civis e teoria do direito legal afro-americano. Participou da elaboração da cláusula da igualdade na Constituição da África do Sul. Cunhou o termo interseccionalidade dos direitos de igualdade, raça e gênero. Então, vocês vão ver essas ideias bem desenvolvidas e faladas pelas chamadas grandes pensadoras hoje, né? Principalmente as atuais, a geração mais nova, né? E a Grada Quilomba, já ouviram falar, né? A Grada Quilomba é de origem angolana, né? Mas ela nasceu em Portugal, ela fala português muito bem, mas ela é professora também na Universidade de Berlim. Ela é pensadora e também ela faz como a Butler, né? Ela fala na performance. Ela é uma artista que trabalha com as questões performáticas. Né? Então, ela é professora em Berlim, né? Memória das Memórias da Plantação foi traduzido agora, né? De temas colonialismo e memória, trauma e descolonização. Descolonizando o conhecimento, definindo racismo, raça, espaços políticos. Segue o livro com pequenas peças sobre o cotidiano do racismo, corpo, morte, saúde. Ela é muito fluente, tem uma fluência muito boa o seu texto, né? Porém, como nova geração, as palavras para situá-la no campo do estudo têm sido interdisciplinar, teorias pós-coloniais, raça e gênero. É uma pessoa assim, muito interessante para ouvir, mas eu penso humildemente, que ela traduz ideias que já são muito conhecidas. E ela é muito mais original na sua performance. Então, ela trabalha com um detalhe que eu acho muito importante, que é a memória. A questão da memória. Então, esse é um termo que acompanha ela e que ela trabalha a partir das suas experiências, das suas vivências. Questões aí sobre as nossas irmãs do Norte? Há textos bastante conhecidos aí da Alma do Norte, né? Não sei se as meninas que se identificam aqui como mulheres negras, vale a pena conhecer os usos da raiva, os usos do erótico, da Audre Lorde. Bell Hooks tem o texto do Geladeus, Vivendo de Amor, né? Tudo sobre o amor. Eu acho que aquelas que se identificam como negras vão ver questões assim, estruturais da sua existência desses textos. Mas vocês leram textos dela? Alguém leu mais? Então, nos textos delas, a gente se identifica muito. A gente tem a ver com as questões da pobreza, da discriminação, da diferença de classe, mas tem algumas coisas que não
não cai muito bem para um brasileiro. Essa é a minha opinião, tá? Eu quero jogar isso para ver se a gente tem um retorno. Eu, por exemplo, eu li uma coisa que ninguém aqui leu. As Memórias da Michelle Obama. Ninguém leu, só eu que li. Por motivos pessoais eu tive que ler. Mas eu acho assim, a trajetória que ela descreve da vida dela como negra, de bairros negros, guetos, né? E como ela chega, não é muito diferente, por exemplo, das ideias da Bell Hooks. E um brasileiro negro, um brasileiro mestiço, um brasileiro pobre, ele não faz aquela trajetória. Ele é muito diferente da nossa trajetória. As ideias são muito boas, mas aplicadas dentro desse percurso é muito diferente. Quer dizer, para entender o que eu estou falando, né, a gente tem que ler o que a Michelle Obama diz e o que a Bell Hooks diz. Eu li os dois textos e acho que a gente não teve uma escola como a Bell Hooks teve e como a Michelle Obama teve, né, de que vai filtrar o melhor aluno da pobreza dentre os negros para que ele faça um percurso. Alguém conhece uma escola brasileira assim? Escola pública que eu estou falando, né? Outro detalhe que eu acho muito bom é que faz essa grande diferença, esse percurso delas, né, é um percurso que tem uma trajetória antiga de luta contra o racismo, mas que elas não deixam nunca de ser uma estadunidense, apesar de negros, né? Então, essa questão da solidariedade com outros povos, a gente tem que ver de perto o quanto elas estão bem mergulhadas nos seus artigos, nos seus livros, nas questões dos Estados Unidos. E isso tem implicações outras, né? De olhares. Então, eu digo isso porque eu fiz um pós-doutorado em Howard. É uma universidade negra nos Estados Unidos. Ela foi criada em 1850. E é uma escola considerada muito boa, uma universidade muito boa. Então, claro, eu fui para lá para ver como os negros africanos ou negros dos Estados Unidos lida com essa diferença aqui, brasileira, terceiro mundo, etc. Né? E intelectual brasileira. Depois eu fiz um estágio também em universidades dos Estados Unidos, branca. E a discriminação que eu sofri nas duas universidades não faz muita diferença, tá? Para eles me aceitarem como uma intelectual, como uma igual. Então, por que eu trago essa minha experiência? É para desqualificar esses trabalhos? Não. Não desqualifico esse trabalho. Muito pelo contrário, elas são muito boas. Mas que a gente olhe para a gente e veja o que as africanas vão dizer, de que esse feminismo, essa luta, essa militância, a gente tem a nossa própria. Nesse sentido, eu não sei se vocês, ao lerem esses textos, chegaram a esse tipo de conclusão. Eu não sei, eu estou só jogando aqui a minha experiência pessoal, pessoalíssima, nesse debate. Quer dizer, você, como brasileiro, é discriminado como intelectual no mundo de língua inglesa, mas tanto no mundo de língua inglesa branco como negro. É isso que eu estou dizendo para vocês. Professora, a Angela Davis e a Patrícia Hill Collins, ambas estiveram aqui no Brasil recentemente, nos últimos anos, e nas duas vezes em que eu pude assistir a fala das duas, elas recomendaram que lêssemos as brasileiras negras que estão há anos falando sobre as questões raciais de mulheres negras. Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Aparecida Bento, Neuza de Souza. Então, elas, inclusive, você encontra falas delas, inclusive no próprio YouTube da Angela Davis, falando: vocês devem ler mais as brasileiras negras, que estão há muito tempo
tratando sobre as questões que vocês vivenciam aí no Brasil e que elas são fonte de conhecimento para mim também. Então, assim, eu acho que, claro, existe a diferença, elas são intelectuais norte-americanas, mas elas reconhecem que aqui há um repertório intelectual negro já consolidado e incentiva que as mulheres daqui, negras, se apropriem desse repertório. Eu nunca... É claro que a sua vivência na universidade, com certeza, trouxe as experiências singulares da sua experiência, né? Agora, existe, no meu entendimento, né, quando eu ouço mulheres negras, intelectuais norte-americanas, que são, assim, para nós, referência e que estão sendo agora traduzidas e podendo chegar até nós, assim, e estão sendo recebidas aqui com tanto entusiasmo, e elas têm a humildade de falar, olha, leiam Sueli Carneiro, leiam Lélia Gonzalez, vejam o Ori lá da Beatriz Nascimento. Quando elas falam isso, eu sinto assim que existe um reconhecimento, uma irmandade que nos parelha enquanto irmãs negras. Eu lembro da fala da Angela Davis. Eu vejo isso como elas olharem para o passado delas, né, e ver que eles tiveram que olhar para dentro, né, da comunidade negra e que nós não fizemos, né? Nós não fizemos isso. Agora que tem um catálogo sobre escritoras negras no Brasil, agora que tem essas iniciativas, e elas aprenderam, sem a experiência delas, o dia a dia, elas não constroem um caminho feminista de autonomia, né? Então, eu reconheço essas falas. E só dizer para você também que nenhuma delas fala português, né? Então, essas nossas autoras que ela citou, poucas delas estão traduzidas. Né? Você não acha que foram traduzidas, né? Pouquíssimas. Eu conheço uma parte delas, a não ser aquela que a Grada Quilomba, né? Que fala português. Mas eu conheço, já fui a congressos, já encontrei algumas dessas, e elas não falam português, elas têm pouquíssimas ideias do que são esses textos. É isso que eu quero te dizer. Mas elas sabem que, pela experiência dela, você tem que ler os seus antepassados. Quem divide contigo, compartilha contigo, é isso que elas estão dizendo. E que estão muito certas. Então, a ideia não é nenhuma... Eu leio e gosto e cito essas mulheres. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso como eu fiz com os feminismos, né? Com a história da escravidão. Não existe só um olhar. Não existe só um lado, gente. A história de um lado só é meio complicado. Então, é claro que elas são bem-vindas, mas temos que ter cuidado, é isso que eu estou te dizendo. Nesse sentido. E que leiam o que foi traduzido já, são textos e obras maravilhosas. Muito boas mesmo. Então, eu sugiro que vocês... Muitas dessas obras estão online, vocês podem obtê-las, né? Elas são realmente traduzidas para cá. Nós é que não somos traduzidos para lá. Não é? Elas têm pouco acesso às nossas obras porque não são traduzidas e elas não têm acesso à língua portuguesa. É isso que eu estou chamando a atenção. Não é? A gente vai ter o mesmo problema com as teóricas africanas. As teóricas africanas não são citadas por elas. Nenhuma delas cita. E muitas dessas grandes teóricas africanas, do feminismo africano, estão em universidades nos Estados Unidos. Então, essas são contradições, né? Por que a Bell Hooks nunca citou nenhuma dessas teóricas que vêm de 1984, 1987, 1990? Elas já tinham obras. Eu só estou chamando a atenção para vocês para ver o quanto a aceitação tem que ser relativa. É nesse sentido. Alguém quer falar mais um pouco sobre essa
para que eu possa passar para um outro teminha. Não dá mais para passar para outro tema, um teminha. O que vocês acham? O que vocês pensam disso? Agora, é importante ler. Isso é importante. Porque eu vou sugerir a vocês que leiam as africanas, leiam as colegas lá do norte, né? E leiam as latinas, né? Leiam as que estão aí no restante da América Latina, né? No vasto espaço da América Latina. Tem vários textos sobre a América Latina e o feminismo e as teorias de gênero. Então, claro, você vai ler uma teórica como a Luganis. É isso que eu quero falar para vocês. Se vocês leem a Luganis, é maravilhosa teoricamente. Aí você vai ler o trabalho dela, da onde ela tirou aquela teoria. Ela tirou dos povos indígenas, dos Andes. Ela tirou dos povos argentinos. Então, a gente precisa disso aqui. Teóricas, pensadoras, que retirem suas práticas da vivência, das nossas vivências. Desqualifica elas? Não. Elas têm outra vivência. O que eu estou falando para vocês no fundo? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que para vocês leram os decoloniais, não é? Decoloniais e pós-coloniais. Normalmente os pós-coloniais são os africanos, né, e asiáticos. E os decoloniais a gente põe aqui na América Latina que não seja de língua portuguesa. Então, o que eles falam, né? Eles dizem que não tem produção deslocada. Não tem você produzir e não estar localizado. A sua produção é localizada. Não tem teoria planeando no ar. A teoria tem um pé, uma raiz na realidade. Então, todas essas teóricas, ela tem um pé, ela tem uma raiz em outra realidade, convenhamos, né? Que a gente tem que ter um olhar relativo sobre elas. É disso que eu estou falando, de como eu não estou construindo e destruindo, né? Eu estou chamando atenção para olhares mais convergentes com a questão da produção do conhecimento. A produção do conhecimento, de onde ele vem? Isso os decoloniais e os pós-coloniais tratam intensamente. Ele vem, quem é que produziu o quê sobre o quê? Se pegar uma teórica do Equador ou do Chile, vocês já leram os decoloniais. Então, as referências deles são os povos indígenas da América Latina de língua não portuguesa, certo? Certo? Certo, gente? Então, é disso que eu estou falando. Os decoloniais, os de língua portuguesa, eles têm, língua espanhola ou castelhano, eles têm uma relação com aquela realidade deles. Se você fizer essa pergunta, da onde vem essa produção? Vocês vão entender o que eu estou querendo, aonde eu quero chegar. Tem uma autora boliviana chamada Julieta Paredes, que vai teorizar sobre o feminismo popular, baseado justamente na luta de mulheres campesinas, não campesinas, né, obreiras, trabalhadoras indígenas na Bolívia, né, ou seja, trazendo essa perspectiva de uma mulher que é racializada num contexto latino-americano e num contexto latino-americano rodeado de Andes, né? Porque nem litoral ali tem. Então, caso Amazonas, né? É bem interessante também esses outros olhares teorizados mesmo sobre essas realidades que você parte de uma base, parte de uma vivência para explorar isso nesse campo mais amplo, né? Então, quando essas teóricas chegam, né, a gente tem que pensar de onde elas tiraram essa teoria, né? Existe uma pensadora, tem uma pensadora que eu sugiro que vocês leiam, a Cornell.
Connell. Ela é australiana. Essa pensadora, ela analisa esse tipo de representação, de conhecimento. Tem um artigo muito bom em português, publicado na revista aqui da UNB. Qual a importância desse pensamento? De pensar como essa construção do saber, ele tem sempre alguma coisa, ele não está na pura metafísica. Quem pensa a situação do capitalismo, exemplo, né? Na Euroamérica, lá do norte, e quem pensa a situação do capitalismo vai teorizar sobre o Brasil. Tem grandes diferenças, mas tem diferenças que são marcantes para traçar o pensamento de um capitalismo brasileiro, ou de uma história brasileira, nós vivemos num país que tem a maioria da população pobre. A gente vive num país que tem um legado da escravidão. Então, a gente tem certos parâmetros, certos traços que diferenciam a minha construção teórica. Eu não sei se essa hora da noite vale a pena falar sobre isso, né? Mas eu não consigo ficar sem falar sobre isso, indicando que isso não são coisas que só o acadêmico, lá dentro da academia, deve ler. Não acho, não. Sabe, eu acho que vocês devem embasar os argumentos de defesa da luta de cada dia. E a luta de cada dia, por exemplo, se você for professor, é sala de aula, né? Essa luta de como responder, como saber, como decidir de certa situação em sala de aula. Então, essa luta corresponde a um conhecimento para o debate da argumentação. Então, a gente acha, e eu acho, muito sinceramente, que elas são bem-vindas. Elas ensinam muitas coisas. Professora, você me lembrou uma professora nossa aqui, a Gina, vocês sabem, né, de que é a professora Gina, lá da Ceilândia, que fez aquele projeto Mulheres Inspiradoras. Ela fez um projeto maravilhoso com os alunos, inclusive ganhou o país, né, recebeu o prêmio internacional até por esse projeto, que eu acho que é um movimento bem bacana, que começa de dentro ali, e quando a gente leva isso para os pequenos, para os adolescentes, quando eles olham para suas mães, suas avós, suas tias, e veem quanto essas mulheres fizeram, quanto de situações que elas enfrentaram, né, para gerações futuras terem uma vida melhor. Eu acho que esse tipo de movimento ajuda a criar futuros ou futuras pensadores para mudar essa realidade, para melhorar, porque o que a gente almeja com esses pensadores, essas teóricas, esses teóricos, é que a realidade melhore um pouco, né? Que a gente saia dessa sombria situação, né? Menos violenta, menos... Né? E que as crianças tenham orgulho, tenham autoestima. Sim. Sabe? A questão de ter autoestima da sua aparência, da sua trajetória, da onde ele veio, né? Eu conheço esse projeto, eu acho ele lindo, muito lindo. É uma coisa assim que aparentemente é simples, né? Não é um projeto que envolve grandes recursos, né? E que foi premiado. Me chamou muita atenção, porque ela conta lá do projeto, ou ela ou ele, não sei quem é que conta, que as crianças ficaram encantadas de saber que tem um antepassado daquele jeito. Elas não chamam de antepassado, mas alguém lá de trás, né, tinha essa memória. Então, restabelecer a memória. Você vê um projeto dentro de uma escola de periferia que ganhou, assim, uma proporção bacana na mídia, nos jornais, com outros teóricos, enfim. É um movimento pequeno, mas que lá na frente pode dar frutos bem interessantes para melhorar essa nossa realidade, né? Eu acho muito, muito inspirador. Sim.
Então, a gente vai emendar, não agora, né? Evidente. Esse tema das inspiradoras pensadoras do Norte às questões das pensadoras do movimento negro brasileiro, as feministas brasileiras, negras, com essas questões das pensadoras africanas. Então, a gente vai ver, até o momento, elas estão muito por fora, elas não são citadas, tá? São muito pouco citadas, muito pouco conhecidas. Aí vocês podem dizer, mas que são autoras de língua inglesa, a maioria. Mas não só. E algumas já foram traduzidas e tem artigos traduzidos. E o que elas trazem de novo? O que elas recuperaram da trajetória delas? Como as norte-americanas recuperaram da trajetória delas? E o que as africanas a gente pode aprender com elas? Até que ponto? E por que o silêncio sobre as africanas, as feministas africanas? Para mim, esse é um dilema, né? Por que elas não aparecem? Por que elas são tão pouco citadas, né? É claro, tem o grande entrave que é da questão da língua, né? A tradução é pouca, mas tem tradução dessas mulheres aqui, né? A gente vai só começar isso amanhã, não agora, desses nomes que a gente vai tentar que vocês fiquem íntimas, de aproximar de vocês. Tá? Esses textos, tem vários textos em português, e eu espero que vocês possam incluir nas leituras de vocês. Certo? Eu estou vendo aqui, já estamos chegando a hora. Então, amanhã a gente começa cedo, né? Sim, 8 horas. 8 horas da manhã, vamos para a África. Vamos. Obrigada, Tiago.